Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça de Deus mais um tempo, mais esse dia, né? Para uma devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Salmo 130. Salmo 130. E o salmista fala o seguinte, versículo 1, a partir do versículo, vamos ler o capítulo todo, porque é um capítulo maravilhoso. Ele fala o seguinte: das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Interessante para nós nessa manhã, né, pensar um pouco sobre esse capítulo, mas especialmente aqui eu penso no versículo 1 e 2. Né, o salmista fala: das profundezas clama a ti. Salmo 130, versículo 1 e 2. Das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós, como filhos de Deus, salvos pela graça de Deus, não sabemos o que fazer e não temos forças físicas para seguir em frente. Então, muitos de nós ficamos, né, em desespero e acabam vivendo uma desesperança em suas vidas, em nossas vidas, né? Todos nós estamos sujeitos, né? A pergunta é, as perguntas, né? O que fazer? O que fazer? Como olhar para a frente e adquirir forças para continuar? O salmista, aqui no Salmo 130, ele clama diante de Deus. Das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Sabe, essa é uma atitude de fé do salmista. Ele sabia que o Deus de Abraão escutaria a sua voz. Hoje, nós, homens e mulheres de fé, temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. E Ele escuta a nossa voz. Ele tem alegria em ouvir a nossa voz. A nossa fé, sabe, agrada ao Senhor. Mesmo diante do desespero na vida, podemos clamar em nome de Jesus. Teremos consolo e ânimo para continuar. Em 2 Crônicas, capítulo 20, né, Josafá, rei de Judá, ele estava sendo, né, Judá estava sendo invadido pelos amonitas e edonitas, e vinha com uma grande multidão. No versículo 3 fala que então Josafá teve medo. Ele teve medo. Sabe, imagina, o medo gera desespero, gera insegurança, gera desesperança. O medo, ele vem com tudo. E Josafá teve medo. Mas sabe qual foi a atitude de Josafá? No versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Versículo 3 de 2 Crônicas 20. Ele clamou diante do Senhor, ele começou a orar, ele buscou ao Senhor. Sabe, diante dos medos da vida, diante do desespero da vida, devemos buscar o Senhor, clamar ao Senhor, porque Deus, ele ouve a nossa voz, ele escuta o nosso clamor, sabe, e nele podemos ter uma esperança renovada para seguir em frente. Josafá então orou no versículo 12, olha a oração de Josafá diante do medo da vida. Ele fala o seguinte, versículo 12, em 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olha, que profissão de fé de Josafá. Não temos forças, não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Olha, Josafá reconheceu a sua incapacidade total e uniu com uma confiança ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele falou, Senhor, não temos forças, não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E a resposta de Deus foi imediata. Deus respondeu Josafá. Deus disse para Josafá, olha, nesta batalha não terás de batalhar. Marche, siga em frente, vai encontrar com o inimigo e eu batalharei a sua batalha. Simplificando aqui os versículos, a partir do versículo 13. Sabe, Deus diz, eu vou batalhar a sua batalha, Josafá. E assim aconteceu. Josafá e Judá teve uma grande vitória sobre o inimigo. E não precisaram fazer nada, só seguir em frente e confiando na palavra de Deus. Por 3 dias, eles apropriaram dos despojos do inimigo e voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24 a 27. Eu não sei qual é a sua situação neste momento, mas sei que se você invocar o Senhor em nome de Jesus, você terá uma resposta. Ele é poderoso para te erguer novamente, te dar força para continuar e sabedoria para administrar o que está à frente a ser feito. Então, a esperança renasce e o desespero vai embora. Creia, confia e siga em frente. Deus de Abraão é conosco. O salmista aqui em Salmo 130, ele fala o seguinte no versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Eu espero na sua palavra. A palavra de Deus é suficiente para nos vivificar, nos dar um ânimo novo neste dia. Pense sobre isso. Vivificar fala de dar um ânimo novo, uma energia nova, como está escrito em Salmo 119, versículo 50. Então, não entre em desespero, confia no Senhor, busque, clama ao Senhor, mesmo que você esteja nas profundezas, mesmo que você esteja sem força, mesmo que você esteja sem saber o que fazer, clame ao Senhor, confie na palavra do Senhor e segue em frente, porque portas abrirão e Deus batalhará as nossas batalhas pela graça, por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família nessa terça-feira, hoje, dia 23 de setembro de 2025. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.